Ageu, capítulo de número 1. Os irmãos sabem que a palavra igreja no grego do Novo Testamento é eclésia, que significa chamados para fora. Chamados para fora, com o intuito de evangelização, adoração. É quando o grupo de irmãos estavam nos seus lares e eles saíam para fora para evangelizar, ganhar almas, adorar a Deus em praça pública. Isso é igreja, chamados para fora. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos também que Deus não tem nos chamado somente para fora, mas Deus também tem nos chamado para dentro. Para fora a evangelização, para fora a missão, e para dentro o zelo, o cuidado com a sua obra, com o seu reino. E Deus me deu um tema para pregar nessa manhã. O tema que Deus me deu é chamados para dentro. Amém? Chamados para dentro. Esse é o texto que eu gostaria de embasar então a mensagem que o Senhor me deu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito assim. Se você perceber que do seu lado tem um irmão que está com dificuldade de encontrar, ajuda ele. Ou se está sem ler, ou com a Bíblia nas mãos. Eu acredito que todos têm a Bíblia, né? Então esteja acompanhando o seu irmão aí do seu lado. Compartilhe o pão com ele, em nome de Jesus. Diz assim, Ageu capítulo 1, até o versículo de número 12. Acompanhe a leitura. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas ou luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Amém? Se assente, irmãos, mas por favor mantenha esse texto aberto, por gentileza, deixa ele marcado aí, porque em alguns momentos nós vamos voltar os olhos para esse texto. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja o Senhor Jesus. Os irmãos sabem, aqui nesta manhã, principalmente aqueles que são estudiosos da Bíblia Sagrada, que por volta do ano 586 a.C., uma nação ímpia, pagã, do mundo antigo, chamada Babilônia, que na época era comandada pelo rei ímpio, pagão, chamado Nabucodonosor, entrou, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo os judeus que lá estavam. Segundo a Bíblia, esse período de cativeiro do povo judeu foi por 70 anos, para se cumprir uma profecia que Deus havia falado pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. O próprio Deus já havia estabelecido um tempo de cativeiro para o seu povo, devido ao pecado do coração do povo e o distanciamento daquela nação em relação a Deus. Quando finaliza esses 70 anos de cativeiro, no ano 516 antes de Cristo, a Babilônia, a poderosa, a grande Babilônia, cai pelas mãos de um outro império, um império chamado Medo-Persa. E na época esse império Medo-Persa era governado por um rei ímpio, pagão, idólatra, chamado Ciro. E quando Ciro domina e conquista a Babilônia, ele herda, além dos babilônios, também os judeus que estavam em cativeiro naquela localidade. E diz a Bíblia que no final desses 70 anos de escravidão em que a Babilônia estava, em que agora o império Medo-Persa, comandado pelo rei Ciro, subjuga a Babilônia, vence aquela nação, o rei Ciro determina a volta dos judeus que estavam escravizados na Babilônia. Ele dá uma ordem, ele dá um edito real, que todos os judeus que haviam sido escravizados, ou pelo menos aquela geração que havia sobrevivido há 70 anos atrás do cativeiro da Babilônia, retornasse então novamente para Jerusalém. E o edito de Ciro era muito claro, a ordem do rei Medo-Persa era muito claro. O rei Ciro dizia: voltem e edifiquem novamente Jerusalém, voltem e edificam novamente a sua terra natal. E segundo a Bíblia, cerca de 50 mil judeus retornam da cidade da Babilônia para a terra natal, para Jerusalém. Esse retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém, cumpriu-se uma profecia que Deus havia sentenciado, que Deus havia falado, liberado pela boca do profeta Isaías, 200 anos antes que o rei Ciro nascesse. Antes que Ciro nascesse, 200 anos antes, Deus já havia inspirado no coração e na boca do profeta Isaías uma profecia que citava o nome de Ciro e citava também o que Ciro iria fazer. Isaías 44, 28 diz a profecia, Deus dizendo: digo de Ciro, ele é o meu pastor, e ele cumprirá o que me apraz, de modo também que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada, e o fundamento do templo será lançado. Historiadores dizem que quando Ciro teve conhecimento dessa profecia, que falava acerca dele 200 anos antes dele nascer, os historiadores dizem que esse homem ficou abismado, ficou inquieto, porque cerca de 200 anos antes dele nascer, o santo Deus de Abraão
já conhecia o futuro de todas as coisas. E diz a Bíblia Sagrada que esse rei Ciro é o homem que Deus escolheu, havia escolhido há 200 anos antes dele nascer. Eu glorifico a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não somente sabe quem assumirá o poder, mas como disse Daniel no capítulo 4, versículo 32, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quiser. 200 anos antes a profecia estava liberada. 200 anos depois, Ciro domina a Babilônia e vai editar agora uma palavra final: voltem os judeus. E quando alguém apresenta para ele a profecia, ele fica abismado. Em outras palavras, sem que ele soubesse, Deus já havia o escolhido para que ele cumprisse os propósitos do Eterno. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: toda a palavra que Deus falou ao teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, todas as profecias que Deus estabeleceu, todas elas estão rigorosamente no tempo estabelecido pelo nosso Pai. E no momento certo, na hora certa, na hora adequada, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele vai determinar que todas as coisas se cumpram para que o nome dEle seja glorificado. Quantos acreditam nisso, irmãos? O retorno dos judeus da Babilônia, que agora é comandada pelo Medo Persa, se deu de três formas, de três levas. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo de Deus. Segundo, sob a liderança de Esdras para ensinar a lei de Deus. E terceiro, sob a liderança de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando os 50 mil judeus saem da cidade de Medo, do país, da nação Medo-Persa, por ordem de Ciro, eles vão e passam esses três períodos de tempo. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo de Deus, sob a liderança de Esdras para ensinar a lei de Deus, e sob a liderança de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Porém, era um período em que Zorobabel, segundo o texto que nós lemos aqui no capítulo 1, que governava Judá após o cativeiro, era um período de Zorobabel em que o cenário se desenvolve aqui. Quando o texto de Ageu, no capítulo 1, versículo 1, o texto que nós lemos, que no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Quando o profeta Ageu surge no cenário da nação Medo-Persa, já havia cerca de 14 anos que o povo havia saído da nação Medo-Persa, estabelecido na cidade de Jerusalém, e haviam começado a reconstrução do templo, a casa de Deus. Eles haviam iniciado a construção do templo, eles haviam iniciado a reconstrução da casa de Deus, mas diante das perseguições, do desânimo, da perda do entusiasmo, o povo simplesmente parou de dar continuidade na reconstrução. 14 anos depois que eles retornam, a missão que Deus havia confiado a Zorobabel, governador de Judá, era: reconstrua o templo, reconstruam a casa de Deus, porque a casa de Deus simbolizava um ambiente de adoração e de louvor para o povo judeu. 70 anos atrás, os judeus haviam deixado Jerusalém. Babilônia destruiu a cidade, destruiu o templo, deixou aos escombros, estava quebrado, estava destruído. Eles voltaram com a ordem de Ciro: reconstrua. Eles iniciaram, mas não deram continuidade. 14 anos depois, a obra estava parada, o templo estava quebrado, o templo estava sob escombros. O povo que havia voltado para reconstruir o templo não continuou a reconstruir o templo de Deus, e isso trouxe sérios prejuízos para o templo. Por quê? Porque o templo de Deus ficou abandonado e ficou entulhado.
E é nesse contexto então que Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu, Deus deu a ele uma única missão. Qual era? Encorajar o povo a voltar a reconstruir o templo de Jerusalém, que já estava destruído há 84 anos, somando os 70 de cativeiro e os 14 anos que eles estavam parados. Deus levanta Ageu com essa responsabilidade. Ageu, você vai encorajar o povo, você vai motivar o povo, vai confrontar o povo a entender a necessidade da reconstrução do templo, a entender a necessidade, a voltar a reconstruir o templo, a minha casa, a casa de Deus. E eu quero que você, Ageu, chame o povo a olhar as coisas de Deus como prioridade. Deus deu a Ageu, o profeta, essa missão. Você será o homem que vai encorajar o povo a se levantar e olhar para os entulhos de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e você vai motivá-los, vai entusiasmá-los a voltar a reedificar o templo que está caído, que está abandonado, que está sob entulhos. Na época de Ageu, as pessoas foram tomadas, irmãos, por um sentimento de resignação e apatia. Você sabe o que é resignação e o que é apatia? Resignação é uma demissão voluntária de um cargo. Sabe o que estava acontecendo? Eles chegavam para Zorobabel, governador de Judá, e diziam assim: Zorobabel, para mim não dá, chega, eu quero entregar o que eu preciso fazer. Para mim já deu o que precisava fazer, eu já não faço mais nada, eu não quero fazer mais nada. Era uma demissão voluntária, um sentimento de resignação que pairava na mente e no coração do povo. Eles chegaram até Zorobabel e disseram: eu me demito, eu não quero fazer mais nada para Deus, eu não quero voluntariar o meu coração mais para Deus, eu vou olhar agora para a minha própria vida, vou cuidar da minha vida, dos meus próprios negócios, eu não quero fazer mais nada para Deus. Eles estavam tomados por esse sentimento de resignação, e estavam tomados pelo sentimento de apatia. O que é apatia? Desinteresse, insensibilidade e indiferença. Sabe o que estava acontecendo? Eles olhavam para o templo destruído, e muitos deles diziam: isso não é problema meu, isso é problema do sumo sacerdote, isso é problema de Zorobabel. Eles olhavam para o templo e diziam no coração: pastor Cláudio, isso não é problema meu, o sumo sacerdote que se vire para reconstruir o ambiente espiritual, o governador que deu o seu jeito de reconstruir o templo que está destruído. Por quê? Porque eles estavam insensíveis, indiferentes, desinteressados. E aí eu pergunto para esta igreja abençoada e inteligente: será que não é esse o sentimento que tem pairado no coração e na mente de muitos de nós dentro da igreja? Lá na sua congregação, aqui em nossa igreja regional? Será que não é esse o sentimento de apatia, de desinteresse, de insensibilidade, de indiferença, de desejo de entregar aquilo que Deus te confiou, ao ponto de dizer: isso não é problema meu, isso é o problema do pastor, isso não é problema meu, é o problema da igreja? Não, meu irmão, se você está inserido na obra, não é o problema de um, é o problema de todos. E enquanto Deus te apresentar o problema, é a necessidade de todos esticar as mãos e dizer: conta comigo, eu estou aqui pronto para fazer a obra de Deus. Imaginem comigo o que é uma ordem de Deus através do profeta: vocês voltam e vão reedificar o templo. Eles chegam, eu fico pensando, eu estava lendo esse texto imaginando, eles chegando diante dos escombros. Tinha coisa para fazer, pastor Fagner, pastor Eloy, tinha coisas para fazer. E o povo olhava o mato crescendo entre as pedras, o entulho, o templo quebrado, destruído a fogo. Eles olhavam e diziam: isso não é problema meu.
eu não tenho nada com isso. Tinha coisas para fazer, mas eles diziam: isso não tenho nada com esse problema, não é problema meu. O desinteresse, a insensibilidade, a indiferença em relação à obra que estava diante deles para ser feita. Meus irmãos, não espere alguém chegar até você, colocar a mão sobre a sua cabeça e falar meia dúzia de línguas estranhas e falar para você: assim diz o Senhor, Deus tem um chamado assim, assim, assim na sua vida, Deus tem um chamado dessa forma na sua casa, na sua família. Não espere alguém chegar assim para você, colocar a mão sobre você e profetizar. Não, meu irmão, às vezes a chamada de Deus é apresentada por Ele diante de uma necessidade. Deus vai nos apresentar algumas necessidades, e a chamada de Deus vem através daquela necessidade. Talvez você não está entendendo, mas está surgindo situações diante de você, que você olha e para e diz: Deus está me chamando para fechar essa brecha, Deus está me chamando para pegar os muros e voltar a reconstruir o templo do Senhor. Tem coisas para fazer. Tem coisas para fazer, tem coisas para serem feitas, e Deus quer contar com você, meu irmão. Deus quer contar com você, minha irmã. Deus quer contar com você, igreja. Deus quer contar contigo, irmão. Ele conta contigo, mas para isso é necessário romper com o desinteresse, com a indiferença, com a insensibilidade. Diante disso, eu quero destacar aos irmãos 3 lições que nos servem de alertas para a convocação do povo de Deus para a sua obra. Primeira lição, se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Primeira lição que eu aprendo: Deus conhece verdadeiramente o nosso sentimento em relação à sua obra. Primeira lição, volto a dizer: Deus conhece verdadeiramente o nosso sentimento em relação à sua obra. Se tem alguém nessa manhã, irmãos, que conhece o íntimo, o oculto, o profundo, o escondido da nossa alma e dos nossos sentimentos em relação à sua obra, tem um aqui que se chama Espírito Santo. Ele conhece de fato o que você sente em relação àquilo que Deus confiou a você. Ele que sonda a tua mente, Ele que sonda a tua alma, Ele que sonda o teu coração, Ele que sabe verdadeiramente o que queima no teu coração em relação à obra de Deus. O povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas eles tinham tempo para investir em suas próprias casas e necessidades, tinham tempo para investir no seu próprio lazer, deixando Deus e o templo em segundo lugar. O povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas corriam atrás dos seus próprios interesses, dos seus próprios negócios, das suas próprias vidas, deixando Deus e o templo em segundo lugar. O povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas eram capazes de deixar suas casas impecáveis e deixar a casa de Deus em ruínas. Eram capazes de investir o melhor em suas particularidades, mas levavam para Deus suas ofertas mesquinhas e indignas, levavam as migalhas, as sobras, os animais cegos e aleijados, deixando Deus e o templo em segundo lugar. Em outras palavras, a minha desculpa é: eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus, mas eu tenho tempo para fazer o que eu quero da minha vida. Eu não tenho tempo de fazer e de edificar a casa, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Mas eu quero dizer nessa manhã que Deus te conhece de verdade.
Deus conhece verdadeiramente o nosso sentimento em relação à sua obra. Sabe o que o povo estava fazendo? Dando desculpa. Ei, meu irmão, você achou que Deus não ia falar com você hoje, né? Você achou que vinha hoje para a ceia, ia passar um melzinho aí no seu coração, você ia para casa, ia voltar todo meloso, né? Mas hoje Deus está falando de forma mais profunda com a igreja. Está na hora de parar de dar desculpinha esfarrapada. Ei, Deus conhece de verdade o seu sentimento em relação à obra. Deus sabe o que é que você não quer, coisa nenhuma, e você arruma desculpa A, desculpa B. Mas Deus está te olhando aqui nesta noite. É Ele que sonda a tua alma, Ele que sonda o teu coração e sabe o teu sentimento em relação à obra de Deus. Eu não tenho tempo para fazer a obra, mas eu tenho tempo de cuidar da minha própria vida. Eu vou cuidar da minha casa. Eu vou projetar a minha casa. Eles ficaram 70 anos fora. Quando retornaram, a prioridade deles era reedificar o templo, a casa de Deus. Mas eles chegaram e falaram assim: isso não é culpa minha, isso não é problema meu. O povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. Mas eram frios e paralíticos espirituais. Recebiam bem, mas sonegavam que era de Deus. Amavam suas próprias casas, fazendo descasos com as coisas de Deus, deixando Deus e o templo em segundo lugar. O povo dizia: ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. E com isso demonstravam desinteresse, indiferença, insensibilidade diante de algo que era necessário fazer. Em outras palavras, deixa esse negócio de templo para outro dia, deixa esse negócio de oração para outro dia, deixa esse negócio de estudo bíblico para lá, deixa esse negócio de escola dominical para quando eu der e quando eu puder. Esse negócio de ajudar, eu vou só fazer somente quando der, quando meu tempo der. Meu irmão, Deus conhece as suas desculpas. Deus conhece a tua desculpa e sabe de verdade o seu sentimento em relação à sua obra. Eu quero perguntar nessa noite, nessa manhã: quantas desculpas ainda você vai dar? Quantas desculpas ainda você vai continuar dando para não fazer aquilo que Deus te confiou? Deus tem uma pessoa certa para o lugar certo. Você entendeu isso? Deus tem uma pessoa certa para o lugar certo. E Deus está sondando a tua alma nesta manhã, porque Ele conhece você de verdade como você é. Eu não tenho tempo para fazer a obra, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus, porque eu tenho que cuidar de tantas coisas da minha vida, da minha casa, dos meus filhos. Não, Deus não vai te condenar por isso. Mas a pergunta é: qual é a tua prioridade? E se de fato a tua desculpa diante de Deus será aceitada? Porque tem gente, irmãos, que está desviado dentro da igreja e coloca a culpa no pastor na igreja. Tem gente que está insensível à voz do Espírito Santo e coloca a culpa em terceiros. E eu não entendo isso. Eu não consigo entender se a pessoa ela tem um insucesso espiritual e ela ainda continua colocando a culpa em A, em B e em C. Meu irmão, o problema é teu. Está na hora de levantar a cabeça e voltar à oração e entender que Deus está te chamando para coisas sérias. Levante uma das suas mãos aos céus, irmãos, por favor.
Deus sondou a tua alma nessa manhã. Deus sondou o teu coração durante essa semana. Ele viu o seu sentimento em relação à sua obra. Ei, aleluia. Ele sabe de fato o que o seu coração sente em relação à obra de Deus. Deus sabe aonde vai a tua superficialidade. Deus conhece até onde vai a sua carnalidade. Mas para esta manhã, o Espírito de Deus está trazendo uma unção nova. Uma unção nova, uma unção nova. Receba uma unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Receba novo pensamento, novas atitudes. Quantas desculpas você ainda vai continuar dando? Ah, pastor, mas eu sou incapaz. Oh, irmão, não existe ninguém perfeito. Parábola dos talentos mostra isso. Jesus, falando na parábola dos talentos, nos mostra que um homem proprietário de uma grande lavoura saiu para viajar e deu talentos conforme a habilidade e capacidade de cada um. Um recebeu 10 talentos, outro recebeu 5, outro recebeu 1. Por quê? Porque quem tinha capacidade para receber 10, recebeu 10. Quem tinha capacidade de receber 5, recebeu 5. Mas quem tinha capacidade de receber 1, recebeu 1. Ou seja, todos tinham capacidades, mas é de acordo com o que lhe é dado. Então essa historinha de bater no peito e se vitimizar dizendo: eu não mereço, eu não estou capacitado, meu irmão, é mentira do diabo. Essa historinha de ficar se vitimizando sempre e sempre e sempre. Até quando, meu irmão, você vai ficar com esse sentimento na tua mente? O tempo está passando. Você está envelhecendo. As coisas estão ficando para trás. E a obra de Deus na sua vida também. O tempo está passando. As coisas estão mudando. A obra que Deus falou que tem na tua vida está ficando para trás. Por quê? Porque você tem apresentado para Deus muitas desculpas. Mas Deus está olhando a sua vida. É Deus quem conhece verdadeiramente o nosso sentimento em relação à sua obra. Segunda lição: precisamos recordar os benefícios de Deus por nós e sermos gratos a Ele. Olha o que diz o versículo de número 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Quando Deus disse considerai o vosso passado, era para lembrá-los onde e como eles estavam, de como foram preservados, de como foram livres, de como foram salvos. Eles se esqueceram do dono da provisão. Deus está dizendo: igreja, Jerusalém, judeus, se lembrem, recordem do passado. Há 70 anos atrás, vocês estavam apanhando com o chicote da Babilônia. Há 70 anos atrás, vocês eram escravos, trabalhavam e não recebiam, passavam o dia inteiro acorrentado, com as mãos e os pés. Recorde o vosso passado. Deus estava dizendo para o povo: é tempo de lembrar o que eu fiz na vida de vocês. Tem pessoas aqui nesta manhã que Jesus encontrou, irmãos, só Deus sabe aonde. Tem pessoas aqui nesta manhã que Jesus encontrou no boteco, caído aos cantos da rua. O cachorro vinha, lambia a boca dele, tão bêbado que ficava caído na rua fora. Aí Jesus salva, Jesus liberta, dá um banho no sangue do Cordeiro, enche do Espírito Santo, escreve o nome dele no livro da vida. Aí quando chega a hora de fazer a obra de Deus: não, eu não vou fazer não. Chega a hora de Deus depender de você, para que você execute alguma coisa para o seu reino. Aí você começa a colocar dificuldades. Mas tem uma coisa, irmão: Deus não faz esmola para ninguém.
Deus não pede esmola para ninguém. Deus não insiste com ninguém. O que Deus faz, sabe o que é? Fazer você lembrar o que Ele fez na tua vida. Você lembra o que Deus fez na sua casa? Você lembra o que Deus fez na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Você lembra o que Deus fez na tua família? Você lembra como você era e como que você está? Você lembra da casa que você morava e a casa que você mora? Você lembra que vir para a igreja você vinha a pé, de bicicleta, quem sabe de cavalo há muitos anos? Mas olha aqui, o pátio da igreja está cheio de carros. Hoje você não vem mais a pé para a igreja. Você já lembrou que antigamente você não tinha nem sapato para pisar direito no chão, e agora você tem 2, 3, 4, 5 pares. Você se lembra que você não tinha roupa direito para vestir, e agora seu guarda-roupa é cheio, é próspero. Você se lembra que não comia bem, e agora se come bem. Você se lembra como era a tua vida, e agora como é a tua vida. Considerai o vosso passado. Eles se esqueceram do dono da provisão. Recordar o que Deus fez nos faz ser mais gratos, nos faz viver o melhor o presente. Recordar o que Deus fez nos faz ter esperança, nos ensina a ser mais fiéis a Ele. Recordar o que Deus fez nos faz olhar a obra de Deus com amor e dedicação. Recordar o que Deus fez nos faz entender que o Senhor não vai aceitar as nossas ofertas sem antes aceitar a nossa vida primeiro. Meu irmão, aprenda uma coisa: Deus não vai aceitar a sua oferta se Ele não aceitar a sua vida primeiro. Você pode entender de música, e eu te pergunto, de adoração, você entende? Eu não entendo nada de música, de introdução, dessas coisas que os meninos aqui fazem. Eu não entendo, mas de adoração eu entendo. Porque uma coisa é ser músico, outra coisa é ser adorador. Uma coisa é ser um cantor, outra coisa é ser adorador, Micael. Porque Deus não vai aceitar a sua oferta primeiro, Deus vai acertar o ofertante primeiro. Sabe por que Caim matou Abel? Caim matou Abel por inveja, não porque Deus não havia recebido as ofertas de ambos, é porque Deus havia recebido o ofertante Abel, e Caim não entendeu. Por que Deus recebe a oferta de Abel e não recebeu a minha? Por que Deus recebe o que Abel oferece e Ele não recebe o que eu ofereço? Sendo que nós nascemos do mesmo pai e da mesma mãe, sendo que nós estamos na mesma terra, cultivando o mesmo lugar, porém com profissões diferentes. Mas Deus, cada um tinha uma oferta. Por quê? Por quê? Porque Deus não olha a oferta, Deus olha o ofertante. Irmão, Deus, antes de você dar glória a Deus, de cantar, de ficar de pé, de se expressar, ou ter uma vontade de ficar de pé para cantar, meu irmão, Deus já viu o teu coração aqui nesta manhã. E eu quero te dizer, se a tua oferta não condiz com o que você é, você perdeu o seu tempo. Se você vai para a igreja, se você vem para um culto desse, como esse de manhã de ceia, e vem com seu coração fechado, pedrado, quebrado, com raiva, com ira, com ódio, querendo pegar todo mundo no tapa, no pescotapa, esganar o camarada, meu irmão, tu perdeu o culto. Sabe por quê? Porque Deus não olha primeiro para a sua oferta, Ele olha para o ofertante. Ele agrada do ofertante primeiro, para depois receber a sua oferta. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Oh, aleluia, eu sinto um temor da minha alma nesta manhã. O meu corpo está arrepiado ao dizer isso nesta manhã. Deus está procurando adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que devotam a sua alma.
Recordar o que Deus fez nos faz olhar para o Calvário e lembrar do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados malditos. Recordar o que Deus fez é lembrar que apesar da nossa limitação humana, Jesus nos preparou um lugar glorioso. João 14 versículo 1 diz a Bíblia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Recordar o que Deus fez é lembrar do sacrifício do Calvário, é lembrar do perdão do pecado, é lembrar que hoje o teu nome está escrito no livro da vida, e daqui a pouquinho de tempo, aleluia, nos quatro cantos da terra o arcanjo vai soar a trombeta, e aqueles que estão em Cristo estarão para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Será que tem uma igreja que acredita nisso? Você pode levantar a mão, adorar o Senhor, porque o céu nos espera. Qual foi a última vez que você recordou dos benefícios de Deus pela tua vida? Aleluia, aleluia. Como Deus foi bom para você, né, irmão? Como Deus está sendo bom para você, né, minha irmã? Não estou vendo ninguém desnutrido aqui nessa manhã. Eu não estou vendo ninguém desidratado aqui nessa manhã. Não estou vendo ninguém mal vestido aqui nessa manhã. Eu não estou vendo ninguém mal alimentado aqui nessa manhã. Não estou vendo. Estou vendo aqui um povo, uma igreja que está bem para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É a mão provedora do Altíssimo sobre nós, é a mão provedora do Criador sobre a igreja. Mesmo no tempo de pandemia, Ele cuidou de você, Ele guardou a tua alma, Ele guardou a tua vida, Ele prosperou na tua família, Ele não deixou nada faltar, Ele te deu saúde, Ele te deu livramento, em nome de Jesus. Recorde o que Deus fez. Do que Deus fez. Quem não tem memória não tem história. Quem não tem história não tem gratidão. Quem não tem gratidão não tem o que agradecer. E nós precisamos voltar os olhos para o passado e recordar os benefícios de Deus por nós. Feche os seus olhos, por favor, irmãos. Feche os seus olhos. Se você quiser, põe a mão no seu coração. Eu quero dedicar 1 minuto agora para que você comece a recordar o que Deus fez na tua vida. Faça isso. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra do que Ele está fazendo na tua vida. Lembra aí, lembra agora, lembra. Você não podia ter filho, Ele te deu um filho. Você não tinha condição de casar, Ele te deu um casamento. Você não tinha condição de viver como você vive hoje. Olha o salário que Deus te deu. Olha a condição de vida que você tem. Começa a lembrar agora do que Deus fez na tua vida. Aqui a terceira lição desse texto, versículo de número 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para se fartar, bebeis, mas não dá para se saciar, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe e coloca num saquitel furado, um saco furado. Terceira lição:
Deus retém suas bênçãos quando negligenciamos a sua obra. Sabe o que estava acontecendo com o povo? Eles voltaram: vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa casa, vamos construir casas luxuosas para nós. Depois, quando der tempo, a gente faz a obra de Deus. Vamos fazer primeiro o que nós precisamos. Aí eles trabalhavam e o dinheiro não sobrava. Eles bebiam água, mas a sede era insaciável. Comiam, mas não matava a fome. Por quê? Porque investimento errado tem colheita desastrosa. Quando você não coloca Deus como sua prioridade, tudo que você faz não vai trazer satisfação para a sua vida. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza o reino, aleluia, quando você prioriza o reino de Deus, Deus prosperará no trabalho das suas mãos. Imagina o que é você trabalhar e o dinheiro não sobrar. Sabe por quê? Porque a obra de Deus era sempre em segundo plano. Mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui, porque Ele quer mudar o nosso pensamento em relação à sua vontade e à sua obra. Porque Deus viu você durante essa semana, Ele viu o seu coração durante toda essa semana. Ele sondou a tua alma quando o pastor falou para você: domingo de manhã nós vamos para a sede, para a regional. Deus viu o seu coração. Se lá no fundo você questionou, murmurou ou fez de alguma forma para colocar dificuldade, Deus viu isso. Deus viu o teu sentimento. E nessa manhã o Senhor está dizendo para nós: é tempo de reedificar a obra. É tempo de abraçar aquilo que Deus te confiou para fazer. E eu finalizo com o versículo 12, que quando Zorobabel e o profeta Ageu chegou diante do Senhor e disse o que Deus havia mandado dizer, o texto diz assim: e o povo temeu diante do Senhor. A pergunta é: a palavra de Deus trouxe temor para a tua alma nessa manhã? Como serão nossas atitudes a partir de hoje? Como será o nosso comportamento a partir de hoje? Aquilo que Deus está nos chamando para um comprometimento maior, para aquilo que Deus está nos chamando para uma dedicação maior, para aquilo que Deus está nos chamando para nos envolver ainda mais na sua obra. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos entenderam o recado de Deus aqui nessa manhã? Quero convidar a igreja a ficar em pé, por favor. Pega uma bandeja dessa aqui para mim, Tiago. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Jesus. Recordar o que Deus fez é lembrar o que Ele fez na nossa vida através de Jesus. E nós estamos essa manhã não por outra razão senão essa: recordar o sacrifício do Senhor.